Antes eu preciso fazer um importante disclaimer nessa aula. Eu preciso que vocês assistam essa aula de coração aberto. Eu vou dizer algumas coisas que provavelmente você não vai gostar de ouvir. Eu vou tentar desconstruir alguns padrões que talvez te incomode. Por favor, esteja de coração aberto. Lembre-se que o papel do educador muitas vezes é dizer que você está indo por um caminho que não é o mais assertivo. Tá? Então, fica aqui o meu pedido, esteja de coração aberto e vamos lá. Quem compõe a classe média, afinal de contas? Na nossa segunda aula, eu apresentei esse extrato que o analista financeiro Rafael Zattar utiliza em suas apresentações, que é uma que a me agrado, é uma que eu acho que faz muito mais sentido do que as que o governo apresenta. E tá aí. Bom, agora o ponto é o seguinte. Dizer que a classe B e C compõem a classe média ou a classe B, C e D compõem a classe média é muito leviano. Essa definição por si só ela é algo bastante ampla e num país do tamanho do nosso, de dimensões continentais, ou em nosso estado de Minas Gerais, que tem o tamanho de diversos países da Europa, é muito difícil a gente cravar que de R$ 1.000 a R$ 5.000, por exemplo, seja a turma que compõe a classe média. Tá? Então, eu não vou trazer aqui um valor fixo, uma faixa de renda determinada para dizer quem compõe a classe média. Eu prefiro olhar sobre uma outra ótica que faz muito mais sentido. Se a pessoa já consegue suprir a sua necessidade básica de sobrevivência, se ela não está preocupada apenas em pagar a sua moradia, pagar a sua alimentação, seguramente ela já começa a margear a classe média, digamos assim. Se ela já está conseguindo acessar algumas formas de lazer, de cultura, de conforto, com certeza compõe a classe média. Para resumir, quem não se encontra nas extremidades? Quem está numa faixa de renda muito reduzida, quem está preocupado ainda em ver onde vai morar, como vai pagar a sua alimentação do dia seguinte, infelizmente não está acessando nenhum tipo de lazer, tem dificuldade com itens de conforto, não compõe a classe média. Da mesma forma, quem está lá na pontinha da pirâmide, quem é muito rico, não se preocupa com formas de consumo de uma forma muito ampla. A pessoa que já tem um patrimônio garantido ali, sem fazer nenhuma grande bobagem com ele, por uma ou duas gerações. Então, a minha definição pessoal de classe média é: se você já acessa algum tipo de conforto, de lazer, você já está na classe média. E é exatamente por ter acesso a esse tipo de coisa que a coisa começa a ficar complicada e começa a ficar perigosa, se você não se observar diuturnamente em seus gastos. Vamos fazer aqui uma pequena contextualização para a gente desenvolver o raciocínio. Na era pré-internet, né, vamos colocar aí antes dos anos 2000, a sociedade se organizava em função muito de classe social. Então, dentro das cidades tinham os bairros, dentro daquele bairro, praticamente todas as pessoas que moravam ali tinham uma faixa de renda similar, de modo que a pessoa tinha como referência o seu vizinho, quem morava ao redor ali, e aquilo era o seu padrão de vida, sua referencial. Você não tinha acesso a ver o que um famoso faz, o que um rico faz, o que uma pessoa que, mesmo sem ser rico ou famoso, com uma renda 2 vezes acima da sua, fazia. A menos que você fosse acessar a revista de fofoca e por aí vai. A gente não tinha acesso a isso antes da internet. O mundo moderno de hoje faz com que a gente não precise nem procurar via uma revista de fofoca, por exemplo. Com o celular na palma da mão, usando um Instagram, usando qualquer outra rede social, você está sendo bombardeado a todo momento sobre a cultura do consumismo, sobre o que o famoso, o rico, o atleta que está em outro país está consumindo, está comendo, para onde ele está viajando, o carro que ele usa, a roupa que ele usa. Isso desperta na gente um constante interesse em adquirir um determinado bem, um determinado serviço. É aquilo que a gente já disse em outras aulas, de a constante insatisfação com o que a gente tem. Quando se trata de dinheiro, é praticamente infinito as oportunidades de gasto. E se a gente começa a ver coisas muito distantes da nossa realidade, a gente de alguma forma tenta acessar aquilo. Então o que eu quero dizer nessa contextualização é: o mundo que a gente vive hoje é muito mais difícil de se cercar
dessas tentações de consumo do que 2 décadas atrás, onde a gente basicamente via nossos familiares e vizinhos no que se refere a consumos, a diversão, né? Bom, e aí, qual seria a mãe de todas as armadilhas? O que começa a trazer mais problema para a gente? A causa raiz disso? O crédito fácil. Não bastasse a gente ter muita opção a todo momento de gastar dinheiro vendo algum produto, vendo algum serviço, vendo o que o nosso coleguinha mais rico está fazendo, a gente tem dinheiro à nossa disposição a todo momento, seja com cartão de crédito, seja com cheque especial, seja com empréstimo pessoal ou com financiamento, seja com os empréstimos consignados, seja com o consórcio. Sim, consórcio não é forma de alavancar patrimônio, de construir patrimônio. Consórcio é uma forma de você se endividar, na bem da verdade. Embora tenha certeza que alguém já tentou te vender um consórcio dizendo que era muito bom para você. Sinto em te dizer, é muito bom para quem estava te vendendo, para você não é. O pai dessas armadilhas, o imediatismo. Infelizmente, o ser humano ele tem um anseio muito grande por adiantar os seus sonhos. Ele quer ser rico, ele quer uma roupa, ele quer um carro, mas ele quer agora. Ele não quer isso no momento oportuno. Ele quer para ontem, se for possível. Junta essa vontade com o crédito disponível, a tragédia financeira está feita. Vai ter um banco que vai te dar um cartão de crédito com um limite que você não dá conta de pagar e com juros exorbitantes para que você consiga ficar pagando isso para o resto da vida. Vai ter uma empresa que vai te fornecer um crédito consignado e todas as outras opções que a gente disse no slide anterior. Juntou o crédito facilitado com o imediatismo, a tragédia está armada. Essa pequena animação traz de forma gráfica, né, o quão perigoso é isso. Se você primeiro junta dinheiro para depois buscar a sua diversão, é um caminho que começa um pouco mais difícil, termina bem tranquilo. Se você opta pela rota diversa, se você primeiro vive, diverte, só você vive uma vez, depois na hora de juntar dinheiro, de investir seu dinheiro, você vai ter mais dificuldade, você vai estar mais velho, você vai ter despesas mais elevadas. E eu imagino que até esse momento, estamos na 7ª aula, você não tem dúvida que juntar dinheiro e investir para a sua terceira idade é importante, né? Então, vou pular essa parte que eu acho que já é um ponto pacificado, que isso deve ser feito, senão você vai trabalhar até o último dia da sua vida. Adiantar ações custa caro, muito caro. É isso que você deve evitar e eu vou falar isso mais algumas boas vezes até o final da aula, tá? Bom, primeira armadilha. Vamos agora a alguns casos concretos, tá? Para que isso deixe de ser abstrato como tá e que a gente consiga enxergar alguns pontos que provavelmente você já até fez em sua vida ou possivelmente cogitava fazer. Vamos lá. Comprar carro apenas 0 km. Quem não conhece, né, aquela pessoa que fala cheirinho de novo, nossa, um carro zero. Carro eu só compro se for zero, de segunda mão, já vem com defeito, já vem usado. Não, carro para mim é zero. Esse tipo de raciocínio te afasta e muito da sua liberdade financeira. Vamos olhar aqui os 10 carros mais vendidos. Quanto ele desvalorizou? Somente em um ano, até 19%, conforme o ranking que a gente vai ver aqui agora. Note que o Chevrolet Tracker, o 9º carro mais vendido, ele desvalorizou 19%. Se você pagou em janeiro do ano passado 134 mil nele, no final do ano ele vale 108 mil. E aí eu não vou ler a tabela toda para não delongar a aula, se for do seu interesse, pause, talvez seu carro até esteja nessa tabela. Não tem máquina mais eficiente de jogar o seu dinheiro no lixo do que comprar carro zero todos os anos. Eu preciso que vocês entendam aqui que eu estou dizendo para você, para um público que está buscando construir um patrimônio para alcançar a sua liberdade financeira. Se você já tem um patrimônio muito consolidado, se você já está na fase de usufruir, por favor, é isso que eu defendo, inclusive, usufrua do seu patrimônio comprando um carro zero todo ano. A gente já falou isso em outras aulas, não é acumular dinheiro e investir pelo esporte, é exatamente para usufruir. Mas eu presumo que você está fazendo esse curso, você não chegou nessa fase ainda.
Então, tenha muito amor pelo seu eu do futuro. Não compre um carro zero todo ano. Por 90... desculpa, na verdade, a manchete que é o ponto. Carro financiado é assim, você compra um, paga 2 e no final vende pela metade do preço que foi pago lá inicialmente. Volto a dizer, não tem máquina mais eficiente de jogar dinheiro no lixo do que comprar carro zero todos os anos. Uma pequena tabelinha que a gente consegue ter, de fato, em números, tá? O quão bom é essa máquina de jogar dinheiro no lixo. Aqui, em valores hipotéticos, a gente está partindo de um carro de 60 mil com uma depreciação anual de 15%. E do outro lado, esse mesmo 60 mil investido com uma rentabilidade aproximadamente de 10% ao ano. Ao final de 5 anos, aqueles 60 mil que você colocou num carro vai estar valendo aproximadamente 19 mil. Enquanto ao final de 5 anos, se você estivesse investindo a essa taxa de 10%, você teria 116 mil. Claro, são valores arredondados para fins didáticos, mas a lógica é exatamente essa, tá? Devo dizer aqui que na parte que considera o gasto ainda está conservador, porque nessa conta não entrou suas despesas de pneu, manutenção e seguro e por aí vai, que um carro novo tende a ser mais caro, em especial imposto e seguro. E você talvez esteja se perguntando, professor, mas e aí, eu não vou ter carro? Claro, se sua renda comporta ter um carro, você vai ter um carro. Mas fuja do zero, compre um carro com 2, 3 anos de uso, que já saiu dessa curva agressiva de depreciação de até 19, 20% no primeiro ano. Ele vai ter uma depreciação muito mais suave. Fato é, o zero é que é o grande problema. Não adiante os seus sonhos, custa caro, muito caro. A gente está vendo aí uma diferença de 19 para 116 mil ao final de 5 anos, por uma simples decisão, tá? A segunda armadilha, festa de casamento. Eu te pedi no começo que você assistisse a aula de coração aberto. Por favor, não se esqueça disso, tá? Festa de casamento. E aí tem essa pesquisa que foi realizada na Inglaterra, endossando dados que foram já observados nos Estados Unidos. Não tenha dúvida, no Brasil não é diferente. Um dos problemas de cerimônias caras é que os noivos já começam a sua vida endividados. Note que você tomar um empréstimo, você fazer dívida para fazer a sua festa de casamento, para começar a vida a dois no momento que você possivelmente está saindo da casa dos pais, que você já não paga luz, que você talvez não contribua tanto com a alimentação, você não entra bancando as despesas de manutenção que o imóvel dá. Você, da noite para o dia, passa a ter isso, o imóvel vai ser seu, quem vai fazer compra é você, quem vai pagar a conta de luz é você, quem vai pagar a conta de água é você, quem vai pagar o IPTU também é você. E você já entra nessa nova vida endividado. O que eu quero dizer aqui? Você pode, claro, fazer sua festa de casamento, se você tem dinheiro para isso. Não é porque muitas pessoas fazem festa de casamento que você deve simplesmente embarcar nessa e fazer também. Lembre-se lá, a gente já mostrou, 8 a cada 10 pessoas estão endividadas. Se você segue um comportamento de manada, seu resultado não vai ser diferente. Você vai ficar endividado. E aqui a gente fala de um momento muito sério da vida. É um jovem casal iniciando a sua vida, às vezes com a dívida de 100, 150, 200 mil. Agora, se você já tem esse patrimônio e gastar ele com a festa de casamento, disse gastar enfatizando, porque não é investimento, tá? Eu já ouvi isso muito. Mas é investimento, é meu sonho. Não, é um gasto. É um gasto, você vai torrar 50, 100, 150, 200 mil durante 6 a 8 horas. No outro dia tem chance de alguém estar reclamando ainda que o salgadinho estava frio, a bebida estava quente. E nunca mais você vai ver esse dinheiro. Cabe muita reflexão se isso é, do ponto de vista financeiro, uma boa escolha, uma boa ideia. Se você já tem um patrimônio consolidado e vai dispor de parte desse patrimônio para fazer uma festa, perfeito. Você se planejou para isso, você está gastando o que você já tem. Você não está se endividando para começar a sua vida a dois, está tudo certo. Faça a sua festa. Agora, o mais curioso, quem já tem um patrimônio consolidado, já tem, vamos supor, uma festa de 100 mil, quem já está com 500 mil investido, não faz a festa, porque já tem a percepção, já virou a chave na cabeça do quão valioso, quão difícil é acumular essa quantia. Ela já entendeu que 100 mil reais investido vai gerar aproximadamente
R$ 1.000 por mês de rendimento e ela não quer dispor disso para aproximadamente 6 a 8 horas de festa numa única noite. Quem já chegou nesse ponto, valoriza o dinheiro e entende que não vale a pena, de regra. E o contrário é um fato muito curioso, que quem não tem o dinheiro tem a coragem de ir lá e fazer o empréstimo, fazer o financiamento para bancar a festa. Então, é um ponto que merece ser conversado, deve ser muito bem discutido durante essa fase pré-casamento para valer, para pensar e chegar a uma conclusão a dois, se vale a pena ou não. Do ponto de vista de finanças, sinto em dizer, a maioria das vezes a conta não fecha, não vale a pena, tá? E você já começa a sua vida com um grande problema, endividado, com uma cifra geralmente alta. Terceira armadilha, também bastante polêmica, financiar um imóvel por décadas. Afinal, quem não quer a sua casa própria, né? Quem não quer ter um teto para chamar de seu? Todo mundo quer, claro, eu também quero. E aí você deve estar se perguntando, mas professor, o imóvel se valoriza, certo? Nem sempre. O imóvel se valorizar é exceção à regra. O que eu quero dizer com isso? As pessoas têm o hábito de ver que o seu tio, o seu pai comprou um imóvel há 10 anos atrás. Vamos trabalhar com valores hipotéticos aqui. Comprou um imóvel lá em 2010 por R$100 mil. Hoje o valor desse imóvel está lá na casa de uns R$170 mil. E as pessoas pegam isso como o imóvel se valorizou. O imóvel não se valorizou, sinto em te dizer, o imóvel apenas corrigiu a inflação. Vale exatamente a mesma coisa que os R$100 mil valia lá atrás. A maioria absoluta dos imóveis acontece isso. Claro, tem exceção, se você comprou um terreno em um loteamento novo e depois ali foi asfaltado, chegou água, chegou luz, chegou esgoto, sim, ali há uma valorização, ali pode ser sim considerado um investimento. Mas volto a dizer, isso são casos de exceção à regra. Esse ponto que as pessoas dizem que o imóvel se valoriza, na verdade ele está apenas corrigindo a inflação. Simples assim. E com uma grande tragédia. Se você for vender esse imóvel, você ainda tem que pagar o ganho de capital sobre essa suposta valorização. O que eu quero dizer com isso? O imóvel você pagou R$100 mil em 2010. Vai vender ele agora por 150, suponhamos. O governo considera esses 50 mil de correção da inflação como ganho de capital e você ainda vai pagar imposto sobre isso. Então, é uma grande cilada, é uma grande falácia que, na verdade, o imóvel está valorizando. Não é por aí. Pelo menos ele é meu. Poxa, aluguel não é meu, eu estou morando de aluguel, não é meu, se o inquilino pedir, eu tenho que sair, isso é chato. Não, eu quero um para chamar de meu mesmo. Errado novamente. O imóvel financiado não é seu. Para de pagar a prestação do seu financiamento por 6 meses, você vai ver o que acontece. E aí, um parênteses na aula, aí sim nos abre a oportunidade de investir em um imóvel. Quando você para de pagar, o banco ou a financeira, ou seja lá com quem você financiou, vai tomar esse imóvel de você e possivelmente vai colocar ele a leilão. E aí sim, comprar um imóvel de leilão é uma boa opção. Aí vale a pena do ponto de vista financeiro, porque ele sai muito abaixo do valor do mercado, de regra. E aí você consegue alavancar sim o seu patrimônio. Isso é um bom investimento. Agora dizer que um imóvel que está financiado em 30, 35 anos é seu enquanto você está pagando, você novamente está redondamente enganado. Custos de manutenção e de reforma. Imóvel traz despesa, traz reforma, imóvel dá problema de rede elétrica, imóvel dá problema na parte hidráulica, imóvel quebra alguma coisa. Quando ele é seu, essa despesa é sua. Quando o imóvel é locado, de regra, essas despesas de estrutura é do dono do imóvel, tá? Então, é outro ponto que, de regra, as pessoas negligenciam. Entram num financiamento longuíssimo de 30, 35 anos, com o valor do financiamento ali no limite do seu orçamento. No primeiro mês que tem um problema na caixa d'água, ela já se enrola porque não tem um mínimo de fôlego no seu orçamento para poder custear aquela manutenção. Liquidez baixíssima. Se você precisar vender esse imóvel, você não vende ele da noite para o dia, a menos que você o deprecie muito. Lembrando que você ainda vai pagar imposto sobre o suposto ganho de capital.
que, né, conforme disse, não acontece, está apenas corrigindo a inflação. E, na verdade, o que você considera o seu maior patrimônio não passa de uma bela de uma dívida que está travando o seu orçamento por muitos anos. Então, meus amigos, financiar um imóvel é uma decisão seríssima que deve ser muito bem considerada e não é algo para se fazer achando que é uma boa aquisição do ponto de vista de finanças de regra. Muito pelo contrário, isso vai ser em caráter de exceção, tá? Não adiante os seus sonhos, custa caro, muito caro. Se você entra nesse financiamento com um determinado valor por 30, 35 anos, esse mesmo valor, se você tiver a disciplina de investir ele por 10 a 15 anos, e aí vai depender, claro, muito da sua carteira, do seu perfil, se é mais arrojado, mais conservador, mas você vai conseguir comprar esse imóvel à vista. A questão é a disciplina. As pessoas, de regra, se não tiver uma dívida, não paga. Se não pagar, não tem o bem. E aí, no final das contas, o que acontece é que passam os mesmos 30 anos e a pessoa não tem nem a casa que ela pagou 2 ou 3 casas financiadas por esse período todo e também não tem o dinheiro porque ela não teve disciplina. Então, tem que ter muita sabedoria nesse ponto. Não adianta apenas, não vou comprar porque não é bom, vou pagar 2 casas e também não vai fazer um investimento ao longo desse período para comprar um imóvel à vista. No final das contas, você vai ficar sem as duas coisas, né?